Depoimento da testemunha de defesa, delegado de polícia, doutor Alexandre Ardi. Vou dar a palavra aos advogados dos acusados Alexandre e William. Boa tarde, delegado. O senhor participou da operação policial que prendeu William de Oliveira? Não participei da operação. O senhor não esteve na... Não, assim. O senhor sabe quem foi o policial que recebeu um envelope contendo as imagens? Bom, na realidade, quem comunicou essa apreensão foi o delegado Alexandre Magalhães e o policial Fausto. Agora tinham mais policiais presentes nessa operação. Mas o senhor sabe quem foi o policial que recebeu das mãos da moradora o envelope? Foi o doutor Alexandre Magalhães e estava acompanhado pelo inspetor Fausto Cury. O senhor sabe dizer se o envelope foi aberto imediatamente ou foi levado para a delegacia e aberto na delegacia? Não me recordo de detalhes dessa investigação, porque de lá para cá eu já participei de muitas outras. Os policiais que receberam esse envelope descreveram para o senhor a fisionomia da moradora que entregou? Salvo engano, assim, no depoimento dele está descrito. Mas eles descreveram para o senhor? Eles comentaram com o senhor, pelo senhor? No depoimento, sim. Doutor, você pode, por favor, responder no microfone por causa da gravação? Certo. Por favor, obrigado. Por que essa moradora ela não foi oficialmente identificada? Devido, acredito eu, que pelo momento de transição que passava aquela comunidade, se livrando do poder do tráfico de drogas. O objetivo da operação era justamente esse. Então, quanto menos nós pudéssemos expor as pessoas que colaborassem, era importante. Inclusive, na semana anterior, salvo engano, eu participei da operação na Rocinha. O nosso objetivo era recolher veículos roubados. Então, eu participei à frente de equipe na Rocinha e também fui auxiliado diversas vezes por moradores que davam informações sobre esconderijos de traficantes, por exemplo. Pessoas que não foram identificadas. Doutor delegado, foi o senhor quem fez a representação pela prisão temporária Sim. dos acusados Alexandre Sim. e William? Alexandre e William. Positivo. Que motivos inspiraram o senhor a trazer uma imputação que até então não existia, qual seja a imputação do crime de quadrilha, de tráfico de entorpecentes? A imputação original foi de associação ao tráfico e porte ilegal de arma privativa, de arma de fogo de uso restrito. Não é isso? Certo. Foram essas duas imputações originais. O que foi que levou o senhor, na mesma data, a alterar essa imputação para embutir o crime de tráfico de entorpecentes, se não havia droga apreendida? Tráfico de entorpecente, eu não me recordo de ter indiciado nesse crime de tráfico de entorpecente. O indiciamento não foi nesse crime, mas a representação temporária foi com fundamento no crime de tráfico de drogas. Entretanto, no mesmo dia o senhor indiciou pelo crime de associação ao tráfico e porte ilegal de arma de uso restrito. Não me recordo desse fato. Justamente em função de não haver materialidade de entorpecente, eu não indiciei por tráfico de drogas. Não, o senhor não indiciou por tráfico de drogas, mas o senhor representou pela prisão temporária com fundamento no tráfico de drogas. Um fundamento, porque ali, notoriamente, era uma área dominada por quadrilhas que exploram tráfico de drogas. O senhor conhece o teor da Lei 7.960 de 89, que é a lei que regula a prisão temporária? Sim. O senhor tem conhecimento que entre os crimes elencados nessa lei não estão contidos os crimes imputados originariamente aos acusados? Excelência, eu representei pela temporária. Eu representei e foi deferido. Então, deixa eu ver se a assinatura é de Vossa Excelência. Foi Lei 64. Gostaria de saber se essa assinatura é de Vossa Excelência. Doutor, qual a relevância do questionamento, até porque o deferimento foi feito com base em outro dispositivo legal, inclusive em prazo diferenciado, então qual a relevância do questionamento? A relevância é que ele fez constar em documento público o fato que dele não é verdadeiro, revelando uma falsidade ideológica em prejuízo dos acusados, que representou um constrangimento ilegal. Doutor, não houve prejuízo nenhum para os acusados, até eles foram presos. Eles foram presos com outro fundamento, não com fundamento no tráfico. A prisão temporária
temporária, não, foi com fundamento no tráfico. Está aqui, Excelência. Foi não. Do fundamento no tráfico. A prisão foi requerida e foi decretada. Se o senhor examinar a linha... Fundamento da quadrilha. Doutor, por parte, eu estou falando, você pode guardar, terminar? Sim, Excelência, é claro. A linha mencionada na representação da autoridade policial é uma linha diversa da mencionada na decisão judicial, se o senhor puder verificar. Sim, Excelência, mas a pergunta foi por que motivo o delegado apresentou... O doutor já respondeu a pergunta... Só um instantinho, doutor. Posso terminar? O doutor já respondeu a pergunta anterior e os senhores estão insistindo em um questionamento à oposição do doutor como autoridade policial, né, uma posição pessoal dele. Eu acho que não é cabível aqui o questionamento, até porque não houve prejuízo nenhum. Né? Prejuízo houve, porque eles foram presos com base... Mas não foram com base nesse... Foram com base em outro artigo que também não foi imputado na denúncia. Portanto, uma falsidade existe. E é esta falsidade... O crime de quadrilha não, doutor. Está aqui a denúncia. Pega a denúncia. Doutor, vamos abrir Não, senhor, guarda a denúncia. Vamos lá. Aqui, ó. Aqui, ó, vamos lá. Tem aqui, vê lá, abre a denúncia, doutor. Olha só. Representação do Ministério Público, aqui, ó. Tá. O senhor quer pegar, por favor? Não, fica à vontade, eu tenho aqui, tem aqui, pode ficar à vontade. Estou apenas lendo. Representação do MP. Denúncia. Representação do Ministério Público. O doutor delegado, na sua representação, salvo engano, ele não fez menção direta ao crime de tráfico, como os senhores estão dizendo. Ele apenas indicou a linha N, realmente de forma equivocada. Tá, então tudo bem. Então, aí eu quero que a gente queria saber isso. Tá, de forma equivocada, é isso? Mas não cabe a testemunha responder isso. A pergunta é para ele. Ele que tem Cabe a ele responder, doutor. Então que ele responda que Vamos prosseguir. Não foi seguido Tá, pelo vamos Ministério Público, prosseguir. doutor. Sim, Não o Ministério foi, né? Público invocou o crime de quadrilha que também... Está imputado na denúncia. Que também... Doutor, nós não estamos em sede de alegações finais. Não leu a Doutor denúncia. André, por favor. Olha só, doutor, por favor, nós não estamos em sede de alegações finais. Esse tipo de questionamento Associação não é é indevido. quadrilha. Ah, não? Vamos prosseguir? O tipo penal de associação tráfico não é o tipo penal de quadrilha do Código Penal. Quando o senhor precisa se acalmar e a gente poder prosseguir, porque eu estou aqui terminando. Pare, o senhor não está acatando a Determinação que eu estou fazendo. Então, da mesma forma, o promotor, por Quem está favor... presidindo a audiência sou eu já pedi, o promotor está em silêncio e o senhor continua debatendo, né, inutilmente uma questão que não é cabível aqui, até porque nós não estamos discutindo mérito. Não é inútil. Para defesa de excelência, ao contrário do que eu posso Doutor, em perceber. todas as audiências os senhores criam um tumulto desnecessariamente. Eu acreditei, sinceramente, que nessa data a gente fosse ser poupado desse tumulto, né, mais uma vez, mas os senhores mais uma vez estão criando tumulto. Né? Como em todas as outras audiências anteriores. Eu não sei o que os senhores lucram com isso, mas é extremamente desagradável e desnecessário. Podemos prosseguir? O senhor pode formular a próxima pergunta, testemunha, por favor? Bom, eu tenho que formular uma pergunta que seja agradável, portanto. Não, uma pergunta pertinente. Então, somente isso. Então a senhora indefira essa pergunta. Justamente, eu disse que estava indeferindo. Então vamos continuar. Eu posso continuar? Que perguntas eu devo fazer? Que o senhor prossiga. Se for indevida a pergunta, eu vou me manifestar. Não temos mais perguntas em razão do cerceamento de defesa. A defesa não está sendo cerceada, apenas uma pergunta foi indeferida, né? Os senhores estavam pressionando o testemunho desnecessariamente, né? Por uma questão que já foi esclarecida aqui por mim mesmo. Né? Se os senhores não têm mais perguntas, não está sendo cerceado, porque eu estou abrindo a palavra à defesa. Se for o caso, estou terminando. Se for o caso de indeferimento, com certeza eu vou indeferir, doutor. Então, você pode prosseguir. Prosseguindo. O senhor se equivocou, portanto, quando fez a classificação no crime de tráfico de entorpecentes? Eu não me recordo de ter classificado o crime de tráfico de entorpecente. Agora, se eu fiz, eu posso ter me equivocado sim. Porém, submeti todo o material que nós tínhamos ao Poder Judiciário, onde eles se manifestaram. Essa assinatura do senhor? Sim. Portanto, esse depoimento, essa representação é sua. Aparentemente, e aqui sim. o senhor faz referência ao tráfico de entorpecentes. Você pode ver, olha. A letra N está ali. Eu posso ter me equivocado. Muito bem. Vossa Excelência se equivocou num aspecto que deu aso à prisão temporária dos dois acusados. Dando prosseguimento ao depoimento e tendo em vista que esse aspecto não pode ser mais abordado em face do indeferimento do prosseguimento dessas perguntas.
comum a polícia receber documentos de pessoas e não identificá-las? É comum receber denúncias, seja por meio telefônico, seja por carta, seja por alguém informa um paradeiro de algum marginal. É comum, sim. Sim, casos de denúncias anônimas? Sim, extremamente comum. Mas quando elas não forem anônimas, forem feitas por uma pessoa? Eu acredito particularmente que a preservação da testemunha é muito importante. De pessoas que colaborem, é melhor dizendo. A arma que aparece nas imagens foi apreendida? Não. Não nessa ação. Se ela foi apreendida posteriormente, eu não tenho conhecimento. Não tenho mais perguntas. A palavra à defesa do acusado Antônio. A testemunha era lotada na época onde? A delegacia de roubos e furto de automóveis. Anteriormente, 19ª DP. 19ª? Já passou pela 14ª, 15ª? Não. Doutor, quando recebeu essa fita, dava para identificar a data do evento que foi filmado? Não havia menção de data na imagem. Sabe dizer se ela foi gravada em algum ano? Não tenho conhecimento. Tá. Quando o doutor indiciou o acusado Antônio, tinha ciência que já existia inúmeros outros procedimentos por associação ao tráfico do qual ele estava sendo imputado, já em curso? Eu nunca participei de investigação que envolvesse esse indiciado. Como é que esse acusado. Porém, eu sabia sim que ele tinha outros processos. Não me aprofundei. Como é que a Secretaria de Segurança faz quando tem uma pessoa já, né, pela espécie do delito, para saber os procedimentos estão em curso, para evitar exatamente uma multiplicidade de procedimentos sobre o mesmo fato? Na realidade, como é que identifica dentro da Secretaria de Segurança? Não temos acesso. Quer dizer, o acesso que nós temos seria através de pesquisas no TJ, por exemplo. Tá. Se aquela pessoa tem processo... E junto à Central de Inquérito do Ministério Público, vocês têm acesso direto para saber? Nós não temos esse contato. Não tem esse contato? Não existe um sistema interligado entre a polícia e a Central de Inquérito? Não. Então, o fato todo é possível... O fato todo é submetido ao Poder Judiciário que avalia esses tudo bem. Esses fatos. Agora, então é possível, então, no Estado do Rio de Janeiro, cada delegacia instaurar um procedimento para apurar o mesmo fato. Isso é possível, então, diante dessa circunstância? O fato que foi apurado nesse inquérito... Associação ao tráfico. Foi a apresentação das imagens. Tudo bem, mas não sabe especificar qual o ano. O ano não. Sem mais perguntas, né? Agora a palavra ao Ministério Público. Sem perguntas. Encerrado o depoimento do testemunho.